A rotina de quem tem uma agência de viagens escalável. Obstinado, vou te ensinar agora como que é de fato a minha rotina que tem uma agência de viagens que faturei mais de 2,5 milhões por mês. Se você é novo nesse canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para ficar por dentro das próximas postagens, dos próximos episódios que nós compartilhamos aqui, conteúdos que realmente vive a operação no dia a dia. Eu ensino o que eu vivo e vivo de fato o que eu ensino. Eu sou Marcos Duarte, CEO do Duarte Travels. Vamos lá! Uma das coisas que eu ouço muito é como será que é a rotina de quem tem uma agência de viagens, uma operação realmente muito bem estruturada. Mas antes de falar isso, eu quero falar como que é a sua operação, como que foi a minha operação lá no início da Duarte Travels. Quando eu comecei, as coisas dependiam muito de mim. Isso é natural, faz parte no começo, primeiro, segundo ano, a operação depender muito de você. O que é a operação depender muito de você? As vendas, o atendimento, o financeiro, pós-vendas. Eu lembro muito bem que no começo, eu falava com o cliente assim, olha, ô cliente, o financeiro vai te mandar o boleto. Eu entrava lá no e-mail do financeiro e mandava o boleto. Tá tudo bem, faz parte no começo nós temos todas as áreas da empresa. E eu até acredito que isso é fundamental para que a gente construa bagagem realmente quando a gente vai contratar um financeiro, um administrativo, um emissor, por exemplo, um pós-vendas. A gente sabe ensinar aquela pessoa, nós sabemos o que é bom, o caminho ideal, o que não dá certo, o que dá certo na nossa operação. Porque senão a gente fica cego realmente em como ensinar. Por exemplo, marketing. Eu fazia o marketing, quando eu contratei no começo da Duarte uma empresa de marketing, eu sabia o que funcionava e o que não funcionava. Eu sabia pelo menos ter uma discussão saudável sobre as métricas, por exemplo. Se eu não soubesse, que a pessoa falasse, ia acatar como realmente o que fosse melhor. Eu não teria argumentos para discutir ali de fato o que é legal e o que não é. Então nesse começo faz parte, mas o grande problema é transformar coisas temporárias em permanentes. Chegam mentorados pra gente, querem escalar cada vez mais os resultados, preso 10, 15 anos num faturamento de 200, 300 mil e tudo dependendo dele. Esse é o grande problema. Não é o problema no começo a sua operação será o que te suga muito. Tudo bem, no começo você precisa provar que vende, mas uma vez que você saiu dessa fase de sobrevivência, tá lá já 200 mil de faturamento, já sabe que vende, o modelo está escalável, agora é só realmente encontrar essa forma, você precisa começar a sair do operacional. E foi isso que eu comecei a fazer lá em 2022. Eu tinha 1 ano e meio de agência mais ou menos, agosto de 2022, eu comecei cada vez mais a sair das vendas. Então, fazendo a história um pouco mais curta, hoje, as minhas atividades, eu não faço cotação, eu não negocio com o cliente, eu não faço atendimento, eu não emito um boleto, eu não faço um pós, eu nem faço emissão, eu não faço nada disso. Atividades operacionais, elas não cabem mais a mim, elas cabem às pessoas que estão nessas caixinhas responsáveis por cada atividade. A minha função é ser um maestro na minha operação. Marcos, e você acredita que ter mais pessoas traz mais resultados? Traz, mas desde que eu tenha uma equipe alinhada com processos muito bem eficientes. Porque veja bem, se eu trouxer uma pessoa, um colaborador, uma pessoa boa, falar que eu quero trazer uma água limpa e colocar em balde de água suja, essa pessoa que vai entrar na sua operação, na sua agência de viagens, não está estruturada, ela naturalmente vai ficar suja também essa água. Nessa metáfora aqui, é você entender que para começar a crescer e contratar mais, eu preciso ter a operação estruturada. Então, hoje eu consigo ter a tranquilidade, tendo mais pessoas comigo na minha operação, crescendo com previsibilidade, que a casa está arrumada. Eu consegui realmente encontrar o caminho para escalar sem depender de mim. Porque de verdade, ter uma operação que fature 2 milhões, 1 milhão, 500 mil, 700 mil, mas que depende 100% de mim, isso não é viável, não é interessante. Na minha concepção, a conta não fecha. Vem ali falta de tempo com a família, tempo de qualidade para você cuidar da sua própria saúde, fazer o que você gosta, cuidar dos seus filhos, então a conta não fecha. De forma geral, a minha rotina hoje é olhar para números, métricas, KPIs. O que é o KPI, Marco? Nada mais, nada menos do que números que nos norteiam para a meta onde eu quero chegar. Como que está minha taxa de conversão? Como que está minha taxa de recompra? Como que está, por exemplo, meu número de novos clientes na base? Como que está o meu sucesso do cliente? Eu tenho realmente um sucesso do cliente sendo alcançado? Como que está os erros, os motivos de perda de vendas? Como estão as métricas do meu tráfego pago? Cada fonte de captação de cliente? Como que está o desempenho dos meus colaboradores? Os meus líderes, por exemplo, eles estão performando? Qual vai ser a estratégia dos próximos meses? Nós estamos agora em junho. Já estamos falando sobre a Black Friday. Mas, Marcos, é só em novembro. Meu Deus, que loucura. Sim, mas eu não posso chegar em outubro, em uma semana antes. A campanha vai ser
essa. Não, eu preciso alinhar marketing, eu preciso ver o histórico dos últimos anos, qual está sendo o meu posicionamento, como que está o mercado. Para assim, setembro já está tudo muito bem alinhado e pronto em um calendário, vamos dizer assim, de ações que nós vamos fazer, tanto comercial, com marketing, sucesso do cliente, com minha base. Eu falo até o seguinte, que eu fico muito mais em reunião que qualquer outra coisa. É vendo dados, analisando, dando direcionamento. Eu sou mais como um conselheiro, de certa forma, na minha empresa hoje. Obviamente, eu tenho minha parte mais operacional. Mas é 10, 15% que seria minha parte operacional. Tem que ir no relatório, ler o relatório, ver os números, conversar sobre aquilo ali, discutir. A Duarte Travels para mim hoje exige muito mais pensar do que executar. E aí é onde mora o grande resultado. Quando você parar de ser um operador que fica o dia inteiro ali, vendendo, apagando incêndio o dia inteiro, a sua operação cresce. Porque enquanto você continuar preso no operacional, no momento errado, a sua operação não cresce. Por quê? Porque se você que é o dono, a dona, está fazendo isso, eu te pergunto, quem está pensando no estratégico? Não tem. O mercado vai te engolir. Porque enquanto você está fazendo um dia após o outro dia, existem outras agências de viagens que estão ali já pensando em como mudar o posicionamento, mudar uma campanha, que você só vai ser reativa. Você não está conseguindo pensar antes da coisa acontecer. O mercado muda o tempo inteiro. O mercado está mudando. Com o avanço da inteligência artificial, o consumidor vai mudar também. Cada vez mais ele vai usar o ChatGPT, entre outras ferramentas, para ter acesso ao roteiro personalizado, que na cabeça dele é personalizado. Então, como você vai se posicionar sobre isso? Nós já estamos tendo esse tipo de discussão. Como nos posicionarmos para tirar do cliente que um roteiro personalizado ele vai ter com o ChatGPT? Ah, Márcio, mas ainda o meu cliente não tem. Ainda. Daqui 3, 4, 5 anos vai ter. Você vai ser a pessoa que vai esperar acontecer para pensar numa solução? Ou você vai se preparar antes e quando chegar esse momento não vai te afetar? A diferença de um mercado desafiador ou não é por quanto você está preparado para receber isso. E também a estratégia que você vai usar. Por exemplo, em 2020 eu abri minha agência em outubro de 2020. Comecei realmente as vendas ali. Pouquinhas vendas, como a gente começa. Neste momento, a maioria das agências de viagem estavam quebrando ou reduzindo a operação. Foi onde eu mais cresci, 2021 e 2022. Nós começamos, saímos do zero, já alcançando 1 milhão de faturamento. Temos muito rápido. Mas como eu fiz isso? Olhando para estratégias onde muitas pessoas não estavam olhando. Eu não tinha nenhum fardo naquele momento. Eu tinha clareza que eu queria começar uma operação. Então, eu tinha que pensar. Já fui pensando no que fazer. E a minha estratégia deu certo. Foi muito bem pensada. Mas será que se eu estivesse preso no operacional, já uma agência rodando, eu teria parado para pensar na estratégia que eu usei? Possivelmente não. Aconteceu comigo, quando lá no finalzinho de 2021, eu não conseguia mais sair do operacional. Eu tinha uma equipe já um pouco maior, 5, 6 pessoas, mas dependia muito de mim. Então eu comecei a fazer investimentos em conhecimento para ter realmente algo melhor e maior. É o que a gente faz, por exemplo, com os mentorados. Eles estão numa fase, nesse 200, 300 mil de faturamento, muito preso no operacional. Então eu entro na operação e eu sou a cabeça dela, para que eles consigam realmente entender todos os gargalos, começar a delegar e aos poucos sair do operacional. Então, de forma geral, a minha rotina hoje, a rotina de quem tem uma agência de viagens, está escalando cada vez mais, é muito menos operacional e muito mais tático e estratégico na operação. Foi uma meta para você, não sei em que momento que você está, qual faturamento, qual lucro. O faturamento ele é vaidade, o lucro é necessidade. Eu falo o faturamento como um guia, né? A gente tem a nossa margem mínima ali. Então, eu sei que faturando X, nossa margem vai ser Y. Mas tem esses números, tem a clareza de onde você está, coloque uma meta para você. A partir de quando que você vai sair do operacional? E, gente, muito importante, sair do operacional não é tipo assim, hoje é segunda-feira, por exemplo, terça-feira saí, acabei, não estou mais no operacional. É uma passagem de bastão. Aos poucos eu vou delegando e dando mais funções para um bom colaborador. Eu não trago uma pessoa pronta para assumir 100%, porque essa pessoa não existe. Aos poucos eu vou dando pequenas tarefas, ensinando ela com processos muito bem implementados e eu vou soltando, dando credibilidade, dando realmente espaço para essa pessoa crescer. E, gente, com certeza, naturalmente ela vai errar. Eu vou corrigindo, eu vou instruindo essa pessoa para que ela consiga me substituir e crescer também. Você tem que entender, quanto mais você cresce, mais resultado você vai ter, mas ao mesmo tempo as pessoas que estão com você também vão crescer. É algo que transborda. Quanto mais você cresce, outras pessoas crescem com você também. Então ficar preso no operacional, uma operação ali que te consome, e até um certo, entre aspas, egoísmo. Você pode crescer e fazer com que outras pessoas cresçam também. Isso é o bonito do empreendedorismo. Ter algo que impacta outras pessoas também. Hoje na minha agência eu tenho colaboradores que entraram com uma perspectiva X e ganham 2x, 3x. E estão crescendo. Que eram estagiários, hoje estão aí como líder de operações, líder comercial e por aí vai. Foram crescendo realmente no meu plano de carreira que nós temos hoje na Duarte Travels.
Travels. Então, ter uma estrutura e estar mais no estratégico vai sim fazer com que a sua operação cresça e chegar lá como eu estou, cada vez mais ser menos operacional. Ter pessoas que executem, você vai ser o maestro da sua operação. Se eu pudesse resumir em uma palavra, o que é ser um CEO de uma agência de viagens que fatura 2,5 milhões por mês? É um maestro. Eu guio as pessoas para o caminho certo. Eu erro, mas cada vez menos do que quando eu errava no começo. Eu já tenho uma bagagem. Por isso que eu falo, eu vivo o que eu ensino o que eu vivo, porque eu estou diariamente em reuniões com a parte comercial, a parte estratégica, com a liderança também, trazendo cada vez mais as estratégias para que a gente possa crescer. A visão da Duarte Travel, se vocês forem lá no YouTube, tem um vídeo nosso, foi o nosso evento de cultura, nós declaramos guerra e uma visão muito clara de chegarmos em 5 milhões de faturamento por mês. Vamos chegar com a estratégia, com a equipe, com o background que nós temos, vamos chegar com muita clareza, mas não quer dizer que vai ser fácil, mas com clareza do caminho que tem que ser seguido. Onde você está, para onde você quer chegar, o caminho tem que ser claro, por meio de um bom método, por meio de uma boa estratégia também. Se você não sabe, falta conhecimento entre esse espaço que você está para onde você quer chegar. E o conhecimento você precisa buscar, não vai vir do céu. Não vai vir principalmente preso no operacional. É buscando, tá em eventos presenciais. Eu vivi muito em eventos, mentorias, mais de R$1 milhão investido em masterminds e mentorias. Tá aqui, na minha cabeça. O conhecimento fica para mim e as coisas vão crescendo e eu vou usando cada caixinha que eu fui adquirindo no momento certo. E essa é a minha rotina. Reuniões, estratégias, tempo de qualidade para poder fazer academia, tempo para poder fazer o que eu gosto realmente e não ficar preso numa operação que me consome. Principalmente o que mais me doía e dói quando eu vejo alguns empresários e empresárias presos no operacional, depende 100% dele e mesmo assim não tem o resultado que gostaria de ter. Principalmente o que é proporcional ao esforço dele. Se você quer realmente começar a ter uma operação escalável e chegar no nível de quem está mais no tático e estratégico, você precisa aos poucos começar a delegar, crescer com uma equipe bem estruturada e processos muito bem implementados para você ter mais resultado. Esse é um método que eu criei ao longo da minha trajetória. Bom, se você chegou até aqui, comenta nos comentários o que você achou dessa estratégia, que você tem utilizado realmente na sua agência de viagens, que foi aqui esse episódio para você. Ativa os sininhos para ficar por dentro dos próximos episódios. Te vejo até o próximo, bichinadas!